Olá, amados, a paz de Yahushua. Então, vamos aqui dar continuidade à pregação do Miguel Ângelo, tá certo? Da Igreja Cristo Vivo. Vamos lá. Vamos lá. Antes de encerrar essa primeira parte, né? Que ainda tem a pregação, a segunda pregação, né? Então, assim tá bom, né? Assim tá ótimo. Então, vamos aqui. Veja, ele disse assim, olha só. Filipenses 2:9. Vamos ler aqui Filipenses, então, né? Porque a gente terminou nessa parte, né? Então, vamos lá, Filipenses 2. Filipenses 2, veja. Olha, vamos ler. Se por estarmos em Yahushua, nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, então veja, nós estamos em Yahushua, se nós estamos em Yahushua, nós temos comunhão no Espírito. Então está falando que se nós estamos em Yahushua, nós temos comunhão no Espírito. Por quê? Porque o Pai habita naquele que está em Yahushua. Então você está vendo que está falando do Filho, de Yahushua, está falando do Espírito, que é o Pai. Tá certo? Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Yahushua. Veja. Seja a atitude de vocês a mesma de Yahushua, que, embora sendo Yahu, não considerou que o ser igual a Yahu era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediência até a morte, e morte de madeiro, no madeiro, né? Por isso, Yahu exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Yahushua se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahushua é o Senhor, para a glória de Deus Pai, ou seja, de Yahu Pai. Então, vamos ler aqui essa parte aqui, ó, do 5 ao 11, tá? Filipenses 2, do 5 ao 11, para ver como é que está aqui. Que a gente tem que aprender a fazer isso, tá, amados? Pesquisar. Filipenses 2, do 5 ao 11, né? Porque ali tá falando, vamos ver como é que tá em outras traduções. Por isso que a gente sempre tem que estar lendo as versões, porque tem versões que a gente tá vendo aqui, né, como muda, né? Então vamos lá. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Yahushua tinha. Ele tinha a natureza de Yahu. Vocês vejam, ele tinha a natureza de Yahu. Que, embora sendo Yahu, não considerou ser igual a Yahu. Ele não era Yahu. Aqui eles botaram errado. Eles botaram isso para pensar que Yahushua, para as pessoas pensarem, darem a entender que Yahushua é Yahu. Mas vocês estão vendo aqui, ele tinha a natureza de Yahu. Tá? Ele tinha a natureza de Yahu. Que mesmo existindo na forma de Yahu, ou seja, na forma, mesmo sendo, tendo a forma de Yahu, tá? Aqui em forma de Yahu, sendo em forma de Yahu, ao qual subsistindo em forma de Yahu, que sendo em forma de Yahu, tá? Mas não está dizendo que ele é Yahu. Está dizendo que mesmo existindo na forma de Yahu. E aqui está dizendo ele tinha a natureza de Yahu. Então vocês vejam que ele tinha a natureza de Yahu, mas ele não era Yahu, ele tinha a natureza de Yahu. Então vocês vejam bem, tá? Ele tinha a natureza de Yahu, mas não tentou ficar igual a Yahu, tá? Não tentou, veja, ele tinha a natureza de Yahu, mas não tentou ser igual a Yahu. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo.
tornando-se assim igual aos seres humanos. Tá? Ele vivia na vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Yahweh até a morte, ou seja, obedeceu a Yahweh. Então vocês vejam que ele foi obediente ao Pai. Obedeceu a Yahweh até a morte. Morte no madeiro. Tá? Que ele morreu no madeiro. Por isso, Yahweh deu a Yahushua a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Vocês vejam. Yahweh deu a Yahushua. Então vocês vejam que o apóstolo aqui está falando do Pai e do Filho. Tá? Por isso Yahweh deu a Yahushua a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Yahushua, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Yahushua é o Senhor, para a glória de Yahweh, o Pai. Está falando de Yahushua, o Senhor, para a glória de Yahweh, o Pai. Em nenhum momento está falando aqui que Yahushua é o Pai. Então vocês vejam bem o que o Miguel Ângelo está falando aqui, ó. Aí aqui ele leu essa parte aqui, né? Pelo que também Yahweh exaltou. Sim, exaltou a quem? Yahushua. Sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Tá certo? Então vocês estão vendo que Yahushua não era Deus, ele tinha a natureza de Yahweh. É diferente. Tá? Então vamos continuar. Para que o nome de Jesus, Chacamanta, Corrobante, Questelemenecobas, para que o nome de Jesus, diga o nome de Jesus, diga o nome de Jesus, se dobra o joelho, a doença, o câncer, a crise, o problema, a mentira, se dobre tudo, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua, ela pode ser em alemão, em árabe, em indiano, em português, em inglês, em espanhol, em francês ou italiano, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. A igreja diga aqui, que toda língua confesse que Yahushua é Senhor, para a glória de Yahweh Pai. Que Yahushua é o Senhor, mas está falando que Yahushua é o Pai. Que toda língua confesse que Yahushua, o Filho, é Senhor, para a glória do Deus Pai. Então vocês estão vendo que o apóstolo aqui está falando de dois apóstolos, Shaul, que é Paulo, está falando do Pai e do Filho. Está falando dos dois, do Pai e do Filho. E toda língua confessa que Yahushua é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá? Se Yahushua fosse o Pai, estaria... E toda língua confessa que Yahushua é Deus. Estaria assim. Mas não está assim. Está aqui. E toda língua confessa que Yahushua é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos continuar. E essa língua aí que ele falou aí, que se vocês pesquisarem, amados, pesquisa a língua da rua Azusa. Esse batismo no Espírito Santo aí, que não tem nada a ver com Yahweh. Tá certo? Leiam Atos 2, vocês vão ver que a língua, que o encher da língua do Espírito, né? No dia de Pentecostes, quando o povo foi cheio, os apóstolos estavam anunciando as grandezas de Yahweh nas suas línguas, né? O apóstolo Pedro. E todos aqueles que estavam em Jerusalém, que eram de várias nacionalidades, falavam vários idiomas, cada um estava entendendo em seu próprio idioma, na sua língua materna. É isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Tanto que todos que estavam ali se arrependeram e se converteram a Yahweh. Tá certo? Foram para Yahushua. Por quê? Porque eles ficaram admirados, porque o apóstolo estava falando na sua língua e todos eles, cada um, estava entendendo em suas línguas maternas. Foi isso que aconteceu. Tá? Então vamos continuar. glória a Deus. Nós somos porque... E aí, ele fala em essa língua aí, que ninguém entende, para a pessoa dar mais crédito e pensar que ele é espiritual. Mas até agora o Miguel Ângelo não falou nada do Espírito. Mesmo ele falando de Jesus, de Deus, ele não está falando do Espírito, porque ele está falando mentira.
falando que Jesus é Deus, não é. Yahushua, ele é filho de Yahweh. E ele não está falando nada aqui da vida, do que é uma vida no Espírito, do que é viver no Espírito. Ele não está falando. Por quê? Porque ele também não conhece o que é viver no Espírito. Então vamos continuar. Por que o irmão está aí tão entusiasmado? Porque eu sei em quem tenho crido, meu amado. Eu termino sobre Judas 4. E diz a palavra: certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça, que diz assim: já que sou salvo, eu posso pecar. Já que... Mas que interessante! Vamos ler Judas 1. Que interessante, hein? Olha, vamos ler, amados. Judas 1, vamos lá. Judas, servo de Yahushua, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Yahu Pai e guardados por Yahushua. Aqui ele já está falando, veja bem, ele está falando aos que foram chamados, amados por Yahu o Pai, que é o Deus verdadeiro, e guardados por Yahushua. Foram chamados pelo Pai Yahu e guardados por Yahushua. Então aqui você está vendo que o apóstolo Judas está falando do Pai e do Filho. Ele não está falando que Yahushua é o Pai. Veja, amados por meu Pai, amados por Yahu Pai, guardados por Yahushua. Misericórdia, Pai e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhasse pela fé, uma vez por todas confiados separados. Pois certos homens, quais são esses homens? Certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. Quem são ímpios? Aqueles que não praticam piedade ou amor ao próximo. Não é isso que esses homens com que o apóstolo Judas está falando? Esses aqui, ó. Por que eles são ímpios? Porque eles estão falando mentira, enganando o povo. Não estão deixando o povo ir para o caminho que é Yahushua. Não estão deixando as pessoas entrarem no reino. O que o próprio Yahushua disse. Vocês não entram e não deixam quem quer entrar. Como vocês vejam bem. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver aqui. Que a gente já vai voltar ali, amados. Que interessante. Mateus 23. Vamos botar aqui do 13. Opa, pera. Mateus 23, não, do 13, calma. Do 13 a 16. Vamos botar assim. Tá? 13 a 16. Vamos lá. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Quem que Yahushua está falando? Líderes religiosos. Pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Então vocês vejam bem. Está falando de quem aqui, amados? Dos líderes religiosos. Eles não entram e não deixam quem quer entrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam seus bens. Não é isso que está acontecendo? Pedindo dízimo e ofertas de viúvas? Pois vocês exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações. Não é isso que acontece? Viu o Miguel Ângelo? Ó Senhor, essa igreja, que é a igreja de revelação, que é a igreja de profetas. Por isso, o castigo de vocês será pior. Quem que a Yahushua está falando? Líderes religiosos.
Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Não vai para Yahushua, vai para a religião. E quando conseguem, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Por quê? Porque as pessoas defendem a religião e não a verdade que é Yahushua. Ai de vocês, guias cegos. Quem são guias cegos, amados? Pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Veja, de quem que a Yahushua está falando, hein? Aí, o apóstolo Judas aqui vem falar desses homens. Quem são esses homens? Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, e olha que a Yahushua falou aqui que eles não entrarão. Pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entre os que estão querendo entrar. Depois, por isso o castigo de vocês será pior. Então vocês vejam bem, de quem que o apóstolo Judas está falando aqui? Pois certos homens, líderes religiosos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. No meio de quem? Daqueles que estão no espírito. Estes são ímpios. Porque são ímpios? Porque não vão entrar no reino e estão enganando as pessoas que querem entrar, ou seja, falta de amor ao próximo, não tem amor, compaixão ao próximo, para que o próximo possa ir para o caminho que é Yahushua. Isso é falta de amor. Por isso que eles são ímpios, porque ímpios, amados, como a gente já viu no vídeo, e o que é ímpio? O ímpio, na religião, eles ensinam que o ímpio é aquele que não vai na igreja, né? Então, tá fora da igreja é ímpio. Mas o ímpio não é isso. Olha o que é impiedoso. O que é impiedoso? Quer ver? Dicionário online. Uma pessoa ímpia é uma pessoa impiedosa, correto? Certo? Dicionário português online. Vamos lá. Vamos ver o que é uma pessoa impiedosa. Impiedoso. Que não demonstra piedade. Que não expressa compaixão, desumano. Não é isso que esses homens fazem, esses líderes religiosos? O Miguel Ângelo agora falando que Jesus é Deus, enganando, querendo enganar. Isso não é desumano? Impedindo as pessoas de ir para o caminho que é Yahushua? Caracterizado, definido pela falta de piedade, que não pode ser suportado. Duro, cruel, não é isso que eles fazem? Estão sendo cruéis, não mostrando o caminho, não falando que o caminho é Yahushua, mas levando o caminho da religião para essas pessoas continuarem no engano da religião e perder a salvação? Então vocês vejam, sem carinho nem caridade, descarinhoso. Veja, impiedoso é sinônimo de atroz, insensível, desumano, mordaz, inclemente, descarinhoso, descaroável. Então vocês vejam, insensível, vocês vejam que esses homens, eles são insensíveis ao Pai. Por quê? Porque o Espírito do Pai não habita neles. Porque o Espírito do Pai não habita na mentira. E eles falam mentira. Como a gente viu ele falando, né? O Miguel Ângelo falando que só tem um trono no céu. A gente viu que tem o trono do Pai e do Filho. Então vocês vejam bem. Que tem 24 tronos ao redor do trono. Então vocês vejam bem. A mentira desses homens. Então vamos lá. Vamos continuar. Estes são ímpios. Estes quem? Miguel Ângelo, Cílio Malafaia, Marco Feliciano, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, entendeu? E todos os líderes religiosos que estão aí na mídia,
Augusto Nicodemos e por aí afora. Walter Macalester e vai indo. A lista é grande. Mas é lógico que tem uns que estão no engano, amados, e que estão enganados porque aprendeu errado e estão pensando que estão agradando ao Pai. Mas mesmo assim, esses também estão enganando. Mas estão enganando por estar enganados. Agora, diferente desses que que sabem, são teólogos, e estão enganando, sabendo que estão enganando e querendo enganar. Tá certo? Então, vocês vejam bem. Então, vamos lá. Estes são ímpios, líderes religiosos, e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Yahushua. Não é isso que eles estão fazendo? Eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Veja, a graça de Yahweh. E qual foi a graça que Yahweh nos deu? Ele nos deu o Filho em sacrifício para que nós possamos ter a liberdade, para que nós possamos ter a vida eterna, porque Ele enviou o Filho. E nega Yahushua, nosso único soberano Senhor. Então vocês vejam, negam Yahushua. Como eles negam Yahushua, amados? Como? Eles negam Yahushua mentindo. Negam Yahushua cobrando dízimos e ofertas, sendo que Yahushua foi o último dízimo e a última oferta dada por nós. E Yahushua, ele não vendeu a salvação, amados. Ele morreu no madeiro e nos deu a salvação. E esses homens, eles cobram a salvação que Yahushua deu. Isso é negar a Yahushua. Então vocês vejam bem. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isto, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Que inclusive Lúcifer também está aqui, preso com corrente eterna. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Não é isso que acontece? Veja, estes sonhadores contaminam, está falando de quem? Está falando dos líderes religiosos. Veja, contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Os seres celestiais, vezes, os demônios, são o quê? Seres celestiais, não são corpo físico, eles precisam de entrar no corpo para se manifestar, mas são espíritos. E não é isso que eles fazem? Eles dizem ele, fala, tem que fazer entrevista com o diabo, né? E aí ele vai e fala, o que você vai fazer na vida da pessoa? Porque você é derrotado, porque você é isso, porque não sei o quê, e deita, e faz isso, faz aquilo, e late, não sei o quê, e fica difamando, zombando. O apóstolo Pedro diz que esses líderes religiosos são irracionais. Ele chama esses líderes religiosos de irracionais, vocês vejam bem, tá? Eles difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com Terrom acerca do corpo de Moisés, que aqui era Terrom, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. Olha o que ele está falando. Esses tais, quem são os tais? Os líderes religiosos. Difamam tudo que não entende e as coisas que entende por instinto, como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. Então eu estou achando que é aqui mesmo que está falando, eu confundi com Pedro. É o apóstolo Judas mesmo que está falando. Vocês vejam bem, de quem que ele está falando aqui, amados? Dos líderes religiosos. Vocês vejam bem. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem. Porque eles não entendem. Eles estão difamando a verdade, o caminho da verdade.
Vocês vejam o que Miguel Ângelo está falando? Que Yahushua é Deus e falando um monte de heresias, distorcendo a escritura, estão difamando o que não conhece. Porque eles não conhecem o Espírito, eles não conhecem a Yahushua. E as coisas que entendem por instinto. Como animais irracionais, ou seja, por instinto, não entende por conhecer pelo Espírito, mas entende por instinto. Pela humanidade, pelo físico, não pelo Espírito. Porque só entende as coisas do Espírito, amados, quem está em Yahushua. Quem anda em Yahushua e anda no Espírito do Pai. Quem está em Yahushua permanece em Yahushua e anda no Espírito do Pai. Esses líderes religiosos são como animais irracionais, Nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. Olha, buscando o lucro. Não é isso que eles fazem? Cobrando dízimos e ofertas, fogueiras santas de Israel? Campanha disso, do óleo ungido? Do lenço? Da camisa ungida do Valdomiro Santiago? Da meia ungida? A meia ungida do Valdomiro Santiago, R$153 a meia ungida? E que, diga-se de passagem, é um número da Cabala. Porque se vocês somarem 153, 1 mais 5 dá 6, mais 3 dá 9. É o número cabalístico 9, que é o número da maçonaria. Então vocês vejam bem. Aonde esses homens estão? Quais são os pactos desses homens? Que são pactos com Deus das trevas, Terron, e não com o verdadeiro que é Yahu. Eles estão das trevas e não da luz, amados. Então vocês evangélicos, católicos, de qualquer religião que estão nesse meio, saia do meio. Saia, porque a religião é lugar de trevas, não é lugar de luz. Lugar de luz é fora da religião. E Yahushua, ele é a luz do mundo, e ele está fora da religião chamando os seus. Ouça a voz de Yahushua. Então vocês vejam. Então vamos lá. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. Olha isso. Gente, olha isso. Olha o que o Espírito está falando através do livro de Judas. Está falando desses homens, são quem? Aqui, esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade. Quais são as festas de fraternidade que vocês fazem? Comendo com vocês de maneira desonrosa? São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Está vendo para onde os pastores vão? Vocês estão vendo? Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então vocês vejam bem. Para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos separados, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Veja bem. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Vejam bem. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Yahushua. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios.
Olha isso. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Veja, não tem o Espírito, porque o Espírito de Arro não habita dessas pessoas que preferem mentira, que falam mentira, amados. Vocês vejam bem, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito de Arro. Orando no Espírito. Veja bem, mantenham-se no amor de Arro, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Yahushua os leve para a vida eterna. Veja, mantenham-se no amor de Arro, nós temos que manter no amor de Arro, tá? Enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Yahushua os leve para a vida eterna, ou seja, Yahushua vai nos levar para a vida eterna. Se nós mantemos no amor de Arro. Vocês veem que está falando do pai e do filho. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salve-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostre misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedir-os de cair e para apresentá-los diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, que é Yahweh, nosso Salvador. Veja, que está falando ao único Deus, que é Yahweh, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade. Está falando de quem? Porque Yahweh também é nosso Salvador. Porque ele enviou o Filho. Certo? Então veja, o único Deus, nosso Salvador, aqui está falando de Yahweh. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade. Mediante Yahushua, nosso Senhor. Antes de todos os tempos, agora e para todos sempre, assim seja. Então vocês vejam bem. Vamos ver agora o que o Miguel Ângelo vai falar aqui, tá? Para a gente terminar. Desculpa aí, amados, vai demorar um pouquinho esse vídeo, mas vamos lá. Sou predestinado, eu posso beber, posso fornicar, posso roubar, e são homens ímpios, transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam. Vocês estão vendo que a gente leu Judas 1 todo, e o apóstolo Judas está falando dos pastores, dos líderes religiosos. Então esse versículo, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, como são esses? São os líderes religiosos, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Vocês vejam que eles serão condenados. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, Yahweh, e negam o nosso único soberano e Senhor, Yahushua. Vocês estão vendo que o apóstolo Judas estava falando dos líderes religiosos, mas Miguel Ângelo está botando esse versículo para o povo. Veja bem. Negam quem? O nosso, diga agora comigo, o único. Meu amado, eu não estou vendo entusiasmo nenhum. Pelo amor de Deus, me ajude. Negam o nosso soberano e Senhor. Quem é Ele? Jesus. Quem é Ele? Quem é Ele? E ao seu nome. Agora, engraçado que quem nega é você, o Miguel Ângelo. Você nega Yahushua. Você agora está negando a ele, falando que ele é o único Deus, e sendo que ele não é Deus. O Judas estava falando de vocês, e você está transferindo isso para o povo? Vamos continuar. E ao seu nome toda a glória. Muito obrigado a você que terminou o primeiro módulo. Temos um caminho longo. Não tire a mão do arado. Não tire a mão do arado, amado. Você não pode tirar a mão. Claro, não pode tirar a mão do arado, que aí na igreja dele dá o dízimo e o oferta para ele se enriquecer mais, tá, amados? Tira a mão do arado e olha para trás, não é digno de entrar no reino do céu. Nós não somos dos que retrocedem. Obrigado, amado, você ter dado ouvidos à voz de Deus e ter se engajado com o seu... Nós não somos dos que retrocedem. Amado, desculpa, tá? Mas, vamos lá.
Vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. Nós não somos dos que retrocedem. Vai demorar um pouquinho esse vídeo, me perdoa aí, tá, amado? Não somos dos que retrocedem. Vamos lá? Vamos ver? Onde está escrito? Hebreus 10, 39. Vamos lá. Hebreus 10, 39. Vamos lá. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Veja que está falando, o meu justo viverá pela fé. O que é viver pela fé, amados? É viver no Espírito. O que é viver no Espírito? É você crer que você é o templo. Você é o templo, você não vai no templo físico, você é o templo. É você crer que Yahushua é o pastor. Yahushua é o pastor, então você não vai ouvir líder religioso. É você crer que Yahushua é o caminho. Então você não vai no caminho de uma religião. Isso é viver por fé. Tá? Mas o meu justo viverá pela fé. Isso é viver pela fé. Não é viver pela fé como o sistema religioso ensina. Pela fé você pode comprar um carro, você pode comprar uma casa, você recebe R$1.500 por mês, mas você pela fé pode fazer um financiamento e pagar R$1.000 que Deus vai te honrar e você vai conseguir pagar a sua casa. Não é isso. Não é isso. A fé é você viver pelo que você não vê, mas você crê. Que o próprio Yahushua disse, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Tá? E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Olha aqui, dos que retrocedem e são destruídos. Quem são destruídos? Esses que estão no templo físico, os que estão na religião. Por quê? Porque são destruídos no entendimento. Quando ele diz aqui, nós não somos dos que retrocedem, é que nós estamos no espírito e vamos voltar para o físico, para a religião. Nós não somos desses. Mas nós somos dos que creem e são salvos. Mas o Miguel Ângelo está aqui falando retroceder, mas no sentido da pessoa permanecer indo aí para aprender as heresias dele e continuar no engano da religião. Seu apóstolo num projeto de salvação do mundo. Que Deus seja louvado e a tua vida abençoada por isso. Amém? Vamos todos ficar de pé. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Sinto a presença de Deus. Bispo, sinto a presença. Eu sinto a presença de Deus. Ele tem que ir aí para sentir a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus veio aqui e ele está sentindo agora a presença de Deus. Por quê? Porque esse Deus que ele serve aqui é o Deus que faz visita. Então ele sente a presença. Mas o verdadeiro Yahu, ele não faz visita, ele mora naquele que crê que é o templo. Tá certo? Então ele vive em nós. E nós somos cheios do Espírito. Essa é a diferença. Minha bispa Mércia, venha dar a bênção final. A bispa vai amanhã. Oi, meu coração. Bom, agora chega, né? E agora eu vou botar esse aqui. Jesus. Que é a parte 2, né, amados? Desculpa aí ter passado um pouquinho, né, o vídeo, mas foi necessário, tá? Mas, olha, então, amados, é isso. Agora vamos nós, né, dar continuidade na Jesus é o único Deus, parte 2, né? Então, amados, é triste ver as pessoas no engano da religião. Mas eu creio que a Yahushua está tirando muitos que estão no engano e que vão sair através desses vídeos, que o próprio Espírito está alertando as pessoas. Então, amados, por favor, dê o like, compartilhe os vídeos para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Sejam muito bem-vindos à família de Yahushua. Tá? Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. E desculpa aí o vídeo ter ficado mais comprido, tá? Mas é isso aí. Fiquem na paz.